Prontinho, Miriana, pode começar. Bom dia a todos e todas. Hoje nós temos aqui o psicólogo Gabriel Silva para brilhantar a nossa palestra, o nosso ciclo de palestras, conversando com o especialista, né? E temos aí a coordenadora Márcia, mediando também, vários alunos, né? Verônica, Lucas, Kailane, Isadora, Emily. A gente, desde já, quer agradecer a participação do Gabriel e agradecer também a todos, né, que estão aqui, alunos, convidados. Muito obrigada por estarem participando. Gente, minha voz tá dando para ouvir direitinho? Tá? Perfeito. Então, continuando aí, né? O projeto Conversando com o Especialista é grandioso, né? Abrange todas as áreas da escola Maria Ângela, né? Tanto humanas, né? Exatas. Todos os coordenadores estão empenhados e ela visa, né? Apresentar aos nossos alunos um leque de possibilidades do seu projeto de vida, né? Foi bem pensado, bem formulado. Nós tivemos várias, né, reuniões para falar sobre isso, e para que nossos alunos tenham ciência das profissões que estão aí no mercado de trabalho. Né? Conhecer é sempre bom, né? Porque se estão formulando ou já têm o projeto de vida, é primordial conversar com profissionais de alto gabarito, né? Como o Gabriel, que está aqui conosco, e a escola está lisonjeada. Nossa, muito obrigada, viu, Gabriel? Imagina. Então, Bom, pode falar, querido. a gente já pode iniciar, você acha? Pode já? Sim. Eu só vou lembrar para os nossos alunos que vai haver, né, um certificado no final, mas para que esse certificado seja ofertado, vocês têm que ficar até o final, tá, da chamada e participar, né, aí com o Gabriel. Eu vou fazer o relato aqui do currículo, né, da biografia do Gabriel, porque ele tem que ser apresentado, né? Então, nós temos aí o psicólogo Gabriel Silva, ele tem a formação em psicologia, pós em psicopedagogia e neurociência, pós em psicologia do trânsito, pós em formação de educação à distância, atualmente em percurso de psicanálise e atua como psicólogo clínico, né? Uma bagagem enorme. Eu passo a palavra, Gabriel, a você, tá? Fique à vontade. Estamos ansiosos por ouvir, né, o seu conhecimento aí, para dividir um pouco conosco. Passa a palavra. Obrigado pelo convite, né? Novamente estar aqui com vocês, e eu acho que, assim, na verdade, tenho toda a certeza, né, de que esse movimento que vocês fazem faz muito densa, né, na vida das pessoas, dos alunos que aqui estão pensando num futuro e já conseguido plantar sementinhas logo agora no presente, né? Então isso é de muita valia, né? Então, começando a falar um pouco da minha trajetória, gente, eu fui de escola pública, como vocês, eu acho que isso é o maior orgulho que eu tenho, né? Diante da situação que eu vivo atualmente e tudo mais, isso é uma gratificação enorme, né? De ter conhecido professores que me motivaram, né? Entre elas, a Márcia e a Eliana, que foram professoras minhas, né? No ensino vital, no ensino médio. Eu não lembro se a Márcia Sá estava comigo, acho que sim, eu não lembro direito, mas a Eliana também fez parte desse processo, né? E o quanto isso é valioso, né? Professores que olham para nós,
e investem na gente, né? É um investimento de motivação, é um investimento a gente chama isso na psicologia, né, de transferência. A gente transfere para o professor ali um certo tipo de afeto, de carinho, né? E isso tudo faz muita diferença na vida de um aluno, né? E de um aluno, porque a educação começa, né? E eu acredito muito nisso, né? Que uma educação não é educação, né? Não é uma educação, então já começa por aí a minha trajetória, né? Eu, na época, eu lembro que eu não tinha muita visão de futuro em relação à faculdade, né? Por quê, gente? Porque às vezes na nossa família a gente não encontra pessoas que estão motivando a gente para o estudo, mas para o trabalho, né? Então, às vezes a nossa família ele nos motiva ao trabalho. Foi o que aconteceu comigo, né? Meu pai, minha mãe, eles sempre tiveram esse incentivo do trabalho desde cedo, né? E isso já na família aí um pouco mais antiga, onde o que se sobressaía ali era o trabalho, né? Não tinha muito acesso aos estudos devido às dificuldades, né? Que tinha na época. Como hoje, que existe muita diferença nesse sentido, né? Da gente ter alguns programas que incentivam tudo, incentividade, né? E que de uma forma ou de outra tem caminhos aí, oportunidades para passar esses lugares, né? De uma graduação e entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Os incentivos que eu vi foram dos professores, né? E como isso aqui a gente estava conversando, né? Eu trabalhei numa loja e depois trabalhei numa escola, onde lá também comecei a entrar em contato com pessoas de estudar, né? E que eu comecei a perceber, né, ao meu redor ali, que essas pessoas tinham uma visão de futuro também, que eles estudavam, eles buscavam conhecimento, que através disso eles iam conquistando coisas interessantes, né? E isso foi trazendo em mim um certo incentivo, novamente, né, para engrenar na faculdade, né, para tentar galgar um pouco mais, e foi assim que eu comecei a construir o meu lugar, mas até eu não tinha ainda uma faculdade em mente. E agora, o que fazer? Né? Eu acho que a nossa angústia, quando a gente está no colegial, a gente está no ensino fundamental, a nossa angústia é essa, o que escolher? Né? Porque para alguns, né, a escolha é como se não fosse possível escolher e, de repente, desescolher, vamos dizer assim, né? Desfazer aquela escolha para trás, né? A gente pensa que às vezes a escolha deve ser só aquela aí, a gente não pode voltar atrás, né? Coisa que pode acontecer no decorrer das escolhas, né? E comigo não existia muito isso. Eu terminei o colegial, comecei a trabalhar e depois terminei de faculdade. Ao entrar numa escola, eu comecei a perceber o quanto isso era importante. E eu fui tentando me encaixar coisa. O que era para mim ali? Né? O que fazia sentido para minha vida? Né? Na escolha profissional. Eu gosto de computador, e até hoje eu gosto de coisas tecnológicas, mas eu gostava muito dessa área. Eu engrenei nessa área e eu vi ali que, na hora dos estudos, aquilo não me muito. Né? Estar ali, mergulhando nas coisas ali no estudo, e eu vi que não fazia sentido. De repente, né, isso foi no início, tá, gente? Não significa que o Gabriel do passado seja esse do presente, porque muita coisa mudou, mas no início, eu fui incentivado pelos livros do Augusto Cury, né? O Augusto Cury, ele tem uma visão a respeito, assim, utilizando a psicologia, e aquilo me encantou, né? Então, de uma maneira que eu falei assim, olha, eu vou fazer dia, né? E quando eu engrenei na psicologia, eu trabalhava, então eu tinha uma questão ali de trabalhar para pagar os meus estudos. Recebi uma ajuda, né? Eu não conseguia sozinho pagar minha faculdade, pagar o transporte, tudo mais. Recebi ajuda
de pessoas que me incentivam nesse estudo. E, ao mesmo tempo, eu tentava a bolsa no ProUni, né, que tem os programas, né, tem o ProUni, que é para a escola, tem o SISU, que é para a escola pública. E, através disso, eu fui tentando. A partir com 3 anos e meio de faculdade, eu consegui quase desistindo, gente. Quase desistindo, eu consegui uma bolsa única. E através dessa bolsa foi um incentivo para mim também a fazer. Aí esse dinheiro que eu gastava na faculdade, eu guardava projetos futuros também. Qual que era o projeto futuro que eu tinha? Era o projeto do quê? De construir meu lugar, de construir minha clínica, porque eu já estava pensando ali na faculdade, como que eu depois dali, né? Porque é sempre interessante a gente pensar no presente, mas ao mesmo tempo fazer algo no presente que também nos arremete, nos leve a também preparar um futuro no futuro. Isso é muito interessante. Então eu fui construindo esse meu lugar, né? No curso de psicologia, várias vezes desisti, porque dava aquela desmotivação que é natural de ser, né? Mas eu continuava. E de repente eu entrei na psicologia, me apaixonei por, identifiquei, né? A gente diz assim no campo da psicologia, fala que não foi a gente que escolhe a psicologia, né? A psicologia nos escolhe. Parece que é uma relação tão maravilhosa, assim, né? De quando você se encontra numa profissão, né? Quando você se encontra numa coisa que faz sentido para sua vida. E isso começou a fazer sentido, e eu comecei a apostar nisso, né? E aí tem os desafios. Por quê? Porque, assim, tudo que a gente começa entra com uma visão, né? Primeiro a gente, assim, quando a gente entra no curso de psicologia, a gente pensa que a gente entra num curso para se conhecer, né? E é uma baita de uma ilusão, né? A gente pensa que, tipo, tô entrando no curso aqui, todos os amigos compartilhando, né? Não, tô entrando aqui para me conhecer, tô entrando aqui para saber de mim, conflitos, como se através de um saber de um curso a gente pudesse entender a nossa complexidade, né? E isso é uma ilusão. Mas eu comecei a perceber que a psicologia fazia sentido no mundo de hoje, sentido para a minha vida e ajudar as pessoas, né? No caso de mim, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas no caso de mim, eu ajudo escutando as pessoas, né? E escutar não é, né? A gente começa a ver na profissão que escutar não é pouca coisa, ainda mais no mundo de hoje, né? Então essa profissão começou a fazer sentido para mim. Os desafios da psicologia né? Quando você chega lá, você estuda muitas coisas, né? Muitas coisas relacionadas realmente àquilo que você imaginava e muitas coisas que você acaba pensando, né? Não era isso que mas eu estou aqui também, porque faz parte, né? Do currículo, do conteúdo programático, faz parte também do próprio que a psicologia traz, né? Como um todo, porque a psicologia é muito. Quando a gente chega na psicologia, a gente começa a entender que o que a psicologia estuda, né? A psicologia, ela estuda a subjetividade humana, né? Isso é o que a psicologia estuda. O que é a subjetividade humana, né? Quando a gente fala de subjetivação, a gente está falando de uma pessoa que vive e que nasce num determinado contexto histórico, cultural, político, econômico, toda a estrutura que dá suporte a esse sujeito para ser, né? Então, tudo que faz parte do ser único e o ser coletivo e social, a gente fala que isso é subjetividade. Então, a psicologia, ela estuda a subjetividade humana, né? O que é o ser humano? Como o ser humano é complexo, né? Em sua grandeza, vamos dizer assim, em sua humanização, né? Um ser humano só é humano com outro humano, né? Também tem essa questão, né? Um ser humano que nasce ali e é colocado no meio de animais, ele não se desenvolve como humano. É isso que é uma questão interessante da psicologia, né? E a psicologia, ela estuda esse contexto total, porque não somos sozinhos, né? Somos interferidos e, vamos dizer assim, e desenvolvidos numa determinada cultura, né? Num determinado mundo, né? Num determinado país, num determinado estado que tem o seu modo de organização,
né? Então, a psicologia ela é muito complexa nesse sentido, né? Tudo que acontece fora influencia dentro, e tudo que acontece dentro influencia fora, né? São duas coisas, o fora e dentro estão interligados, né? O individual e o coletivo estão interligados. Então, a psicologia é complexa nesse sentido, né? Então, é uma profissão que a gente começa a perceber que não existe só na parte clínica a psicologia. A psicologia está em todo lugar, né? Quando eu comecei a estudar a psicologia e percebia que ela estava em vários lugares, que a psicologia é um campo amplo, né, de área de atuação, eu comecei a perceber o quanto ela é incrível, né, porque ela está no esporte, a psicologia tem psicologia do esporte, tem psicologia nas políticas públicas, né, que são nas organizações públicas, como o CRAS, né, como CAPES, como outros sistemas públicos, né, está no fórum, tá nas escolas, tá na clínica, tá no trânsito, como vocês viram aí a pós que eu fiz, né, que é a psicologia do trânsito. Quando você vai tirar carta, você tem que passar no psicotécnico, né? E um psicotécnico, só o psicólogo é capacitado, né? Na verdade, para você ter uma noção, os testes psicológicos que são utilizados no psicotécnico, é só o psicólogo que tem direito aos testes psicológicos, né? Os testes psicológicos são usados, né, única e exclusivamente do psicólogo. Ninguém pode usar, né? Nenhum psiquiatra pode usar, né? Que é da área médica e se especializa na psiquiatria, né? Nenhum psiquiatra pode usar testes psicológicos. É exclusivo do psicólogo, né? Então, para você ver que a área do psicólogo é muito ampla, é muito grande, né? Ela atua em vários campos da sociedade, né? Porque a psicologia, ela está envolvida em tudo, né? De um modo geral. Então, quando eu comecei a perceber que esse campo, ainda mais hoje, né? No século 21, em 2021, desde do ano passado, né? Vem fazendo mais sentido para as pessoas. É uma área que tem crescido exponencialmente, gente. É uma área assim que nunca se viu a psicologia ser tão falada, né? Nas novelas, nas manchetes de jornais, né? Não se via falar de saúde mental, não se via falar, né? Mas bastou chegar uma pandemia para que esse assunto viesse a ser falado, porque até então era um tabu. Até então, doenças, né, como depressão, ansiedade, crise de pânico e tudo mais, até então isso era levado como um tabu, né? Todo mundo achava que era frescura, todo mundo achava que era, e eu falo todo mundo no modo geral, né? Poucas pessoas davam importância para esse campo. E hoje a gente vê que diante de uma situação que a gente está vivendo, um surto de vez em quando, né, se trata de saúde mental, né? Aquele momento de dar uma pirada, né? É momento também de dar um alívio para nós, né? Que a gente tem ouvido falar de lutos, de morte, e isso tudo é um peso para todos. Então, a psicologia, ela tem sido um campo. Eu tenho ouvido falar muito, né, sobre a psicologia e a fisioterapia, né? Que está ligada muito ao corpo e tudo mais, porque corpo e mente são duas coisas que são ligadas, né? Nunca separadas. Cresceram demais, né? Nesse tempo. Então, quando a gente ouve falar de psicologia, a gente pensa, né? Psicologia é para louco, né? Psicologia é para gente que está aí numa situação já final, né? Da saúde emocional. Mas não, né? Hoje a gente vê que cada vez mais a psicologia tem ganhado força, tem ganhado espaço, né? Na área clínica, por exemplo, que é a minha área de atuação, né? Porque aí eu comecei a engrenar nessa área, né? Apostar nisso tem sido assim algo interessante, pelo menos para mim, né? Tem os meus colegas que atendem e tudo mais, também que têm recebido procuras, né? Tem sido uma demanda muito grande, né? Porque as pessoas têm vindo, as pessoas têm quebrado barreiras em relação à psicologia, né? A relação a tratamento psicológico. Isso eu estou falando na área clínica, né? A área clínica é um lugar onde eu conheço pessoas aí que estão, alguns com a agenda lotada, né? Porque tem recebido muita procura, né, em relação a isso. Então a gente vive num contexto econômico, né?
que está sendo difícil, mas as pessoas, ao mesmo tempo, estão também procurando, porque é algo importante, né? É algo muito importante para os nossos dias e para o futuro. É uma profissão do futuro, né? É uma profissão de hoje e é uma profissão do amanhã e futuramente, porque a partir desse momento histórico que a gente está vivendo, a psicologia ganha força, né? A psicologia ganha espaço para oferecer tratamento, né? Para oferecer ajuda para um coletivo, né? Então, para quem tem esse chamado, vamos dizer assim, né? Porque a psicologia nos chama e chama aqueles também que estão por dentro dessa e estão querendo ajudar pessoas, né? A psicologia chama essas pessoas para trabalharem, porque a demanda hoje é essa. Então, nós ofertando esse tipo de trabalho, né? Nós conseguimos conquistar bastante espaço nisso, né? Pelo menos na área clínica, que é a área que tem recebido bastante pessoas. Então, é uma profissão do futuro, né? É uma profissão cheia de desafios também, né? Porque ao mesmo tempo que um psicólogo atende, o psicólogo também é atendido, né? A gente também faz terapia, né? Para também cuidar de nós, né? Porque é interessante o quanto também essa profissão nos ajuda a refletir sobre nós também, né? Sobre a preocupação que nós devemos ter com a gente também, né? Se tratando de saúde mental, se tratando de nos capacitar como pessoas humanas também, né? Para, de uma certa forma, suportar toda essa carga, né? Essa carga cultural, essa carga do que a gente está vivendo e também a carga do próprio trabalho. Porque entrar no mercado de trabalho também é estressante. Entrar no mercado de trabalho também tem os seus desafios, né? Como vários outros. Então, assim, é um trabalho árduo, né? É um trabalho que demanda muito de nós também. Eu acho que como todo trabalho demanda, ainda mais quando a gente está na área e fica aquilo, né? E dá uma certa importância àquele trabalho, a gente vê o quanto é trabalhoso. Tem que ter esforço, né? Tem que ter dedicação. Isso faz com que você seja um profissional diferenciado, né? Eu acho que é uma que diferencia as pessoas no mercado de trabalho, seja psicologia, seja qualquer outra profissão, né? A paixão pela coisa, né? A paixão, colocar a mão na massa e estar ali fazendo, e também se dedicando, elas conseguem perceber. As pessoas conseguem sentir o quanto isso faz com que o profissional seja diferenciado, né? Então, a psicologia, gente, ela é ampla, ela para mim, né? Eu sou suspeito para dizer, porque eu amo essa caminho, eu me encontrei, né? E é uma paixão para mim, né? Então, assim, agora nesse momento, assim, de ouvir vocês, eu acho que tem alguns aqui que escolheram estar indo, né? E eu gostaria de abrir esse espaço, assim, muito breve, onde é o campo, em quais lugares atua, né? Às vezes eu vou esquecer de alguns aqui, mas eu gostaria de abrir para vocês agora para a gente conversar. Eu gostaria de saber algumas questões que vocês têm, algumas perguntas, curiosidades ou dúvidas quanto às coisas que eu disse aqui. Enfim, agora eu quero abrir para estar mais à vontade com vocês. Olha, o Gabriel, que delícia te ouvir. Nossa, só faltou o bolinho de chuva aqui do lado. Ai, que delícia. Que prazer, assim, a gente poderia ficar aqui até a tarde te ouvindo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, querido. Eu queria agradecer, né, as presenças da vice-diretora, dona Ana Luísa, e a coordenadora geral, a Priscila. A dona Ana Luísa colocou: obrigado, Gabriel, por essa gentileza e dedicação para com a gente e nossos estudantes. Maravilhoso tê-lo aqui, né? Então, elas estão abrilhantando aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou fazer uns questionamentos e vou pedir para os alunos que quiserem, né, fazer as perguntinhas lá que já formularam antecipadamente, levantem a mãozinha, tá? Daí eu vou na ordem. Tem uma pergunta da Giovana ali. Sim, a Giovana Pim, ela falou o seguinte aqui, ó: há muitas profissões que precisam estudar diariamente, porque algumas coisas vão mudando e atualizando com o tempo.
Queria saber se com a psicologia acontece o mesmo, ou segue um raciocínio, não muda muito. Olha, tá aí. O grande desafio da psicologia, que é acompanhar o tempo atual, né? Eu acho que principalmente da área humana, né, que é a psicologia faz parte das humanas. Tudo que se trata de ser humano é um ser humano ético. É um ser humano que opera conforme o seu tempo, ele vai se transformando. Tudo que acontece hoje, ele é uma modificação, né? Ele recebe o seu jeito de ser, né? A gente está percebendo hoje aqui que a gente está precisando de um campo, de uma área tecnológica para entrar em contato com as outras pessoas, né? E isso também transmite, porque até então os psicólogos, Giovana, tinha um preconceito assim, de que a psicologia clínica funcionava melhor no presencial, né? Alguns preferem o presencial, alguns preferem estar aqui, né, junto, porque é diferente realmente, né? Não tem falhas de internet e tudo mais no presencial. Conforme a necessidade atual, necessidade também de busca de terapia, né? As pessoas começaram a buscar a terapia online, em que eu sou adepto, né? Eu faço a minha análise, por exemplo, a minha terapia é com um psicanalista lá de Santo André, né? Então, assim, a minha área, ela precisa ser atualizada a cada momento, porque eu estou entrando em contato, por exemplo, hoje, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais engrenados no virtual, né? Os pais estão deixando, por exemplo, com seus filhos e dando a chupeta eletrônica, né? Então, tudo isso a gente começa a perceber em si nas relações. E o psicólogo, mais do que ninguém, em qualquer outra área, precisa estar muito atento a que implica isso, quais são as consequências, né, desse mundo na subjetividade. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar atualizado, né? É aí que eu fiz alguns cursos, né, algumas pós, que no início eu fiz assim, pensando no momento em que ter também um momento de apoio ali, que se um lugar não dá certo, tem outro lugar para entrar. Por isso, uma psicopedagogia, né, área escolar que eu gosto, trânsito também que é interessante, né, com psicotécnico e tudo mais. Mas a minha área hoje, que é a clínica, me fez construir um espaço em que eu comecei a entrar na psicanálise, né? O que é a psicanálise? A psicanálise, ela é um tripé. Ela precisa da clínica, da prática, ela precisa da supervisão, né? E ela precisa da análise pessoal, que é pessoal, né? Então, esse é o percurso psicanalítico. Eu faço isso porque na minha área eu preciso estar estudando o tempo todo, né? É estudar, é ler, é ampliar o meu conhecimento, mas também me conhecer, né? Eu preciso fazer minha análise, mergulhar em mim, eu preciso saber os meus problemas, eu preciso lidar com eles, para então cuidar do outro, né? Então, na psicologia, na psicanálise principalmente, é eterna, enquanto tiver desejo atuando, né? A vontade atuando, eu estarei me atualizando, né? É isso que a minha área pede, né? Então, eu preciso estar estudando o tempo todo, com livros, com supervisões, que é estando ali entre pessoas, ouvindo, escutando o caso clínico deles, né? E me atualizando cada vez mais. Mas, para mim, isso é a prática, né? Faz sentido para mim. Faz sentido porque eu vejo as pessoas sendo transformadas aqui dentro, né? Eu vejo pessoas conquistando lugares delas e nas suas relações que me gratifica, né? Fica a minha vida como profissional. Então, isso faz sentido, né? E a psicologia é mais do que nunca, Giovana. Essa atualidade o tempo todo. Nós precisamos estar de acordo com a época, né? Atualizados, estar por dentro, porque influencia o nosso modo de vida, né? Influencia a gente pensar hoje que o luto é tão natural quanto qualquer outra coisa. E um luto coletivo, né? A gente vive questões sociais
que nos interfere, né? Acaba nos atravessando também. Então não tem como negar isso, né? Então nós precisamos estar atualizados para que nós não comece a falar assim, não, você está doente, olha só, né? Apontando para você um erro que é de todo mundo. Então por isso nós precisamos estar atualizados, porque as coisas mudam, né? Diagnóstico, crise de ansiedade e tudo mais, gente, está sendo assim, de uma forma, não estou falando de, não estou nem romantizando nada, mas tem sido algo, assim, social, né? A depressão tem sido algo social, a tristeza tem sido algo natural para todos nós, de tristeza e de luto e de morte, né? Vamos dizer assim. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então, uma ótima pergunta aí, Giovana. Brilhante, brilhante. A dona Tânia, a diretora da escola, entrou aí também. Muito obrigada pela presença. Continuando, Gabriel, nós temos a perguntinha da Larissa, tá? Um questionamento aqui, e ela faz o seguinte questionamento: qual é a sensação de saber que você ajuda muitas pessoas? Admiro bastante a profissão. A sensação é essa que eu acabei dando, né? Que é de gratificação. Né? É uma profissão que é cansativa, é uma profissão que muito, porque cada pessoa, eu costumo dizer, pessoa é uma cultura. Quando a gente atende uma pessoa de uma outra cultura. O que isso significa? Significa que cada pessoa tem o seu modo de ser, né? Apesar dessa pessoa estar ali num contexto social que é de conhecimento de muito, essa pessoa ela tem um jeito muito único de ser. Cada pessoa é um livro ali que apresenta de repente você vai folheando e você vai percebendo que aquela história é interessante, porque as vidas, né, são interessantes, é muito individual, né? Eu estudo, por exemplo, na psicanálise, eu estudo 2 autores que são incríveis, né? Minha opinião são incríveis, Freud e Lacan, né? Que são dois que eles falam muito sobre a questão, né? O ser humano, ele é ao mesmo tempo plural, mas ele tem uma cidade muito dele. Ele tem um modo dele falar as coisas, ele tem um modo de expressar as suas questões, ele tem um encadear as suas ideias, é um encadeamento de ideias que é, né? Então, isso é muito gratificante, via subjetividade, de ouvir um a um, né? É ouvir a particularidade de cada pessoa. Isso é apaixonante, né? A forma da pessoa ser, a forma da pessoa se dirigir, a forma das pessoas se relacionarem, isso é muito individual. Então, isso é muito incrível, né? Porque a minha profissão tem um olhar para além do diagnóstico, né? Que a gente chama. Aqui, na minha atuação, a gente não vem aqui e situação de dizer, olha, você está com depressão, você está com síndrome, você está com tal coisa. Não, aqui a gente está vendo a singularidade. A gente está interessado quais são as angústias particulares. Isso é gratificante demais. Isso é gratificante. Sim, muito bom. Temos outra aí. Ai, gente, o tempo tá curto, mas que vontade de ficar até a tarde. Olha lá, temos uma pergunta da Nicole. A Nicole pergunta o seguinte: quando você atende algum paciente, você se coloca no lugar daquela pessoa? Você acha que a sua profissão tem uma responsabilidade muito grande? Olha a empatia lá do Projeto de Vida, gente! É uma situação assim, né, que quando a gente fala de empatia, de colocar no lugar do outro, tem uma questão que eu tenho observado na clínica, que é até uma divisão que eu faço, né, que é a questão assim, o que é se colocar no lugar do outro e o que é, às vezes, imaginar que está no lugar do outro, que são duas coisas muito diferentes, né? Uma coisa é empatia com o sofrimento do outro, ou seja, buscar compreender. Porque às vezes a gente pensa que empatia é eu identificar o meu sofrimento com o sofrimento do outro. Sim, por exemplo, alguém chega triste e a gente já começa a assistir pro fulano, né? Tipo assim, a gente nem sabe o que está acontecendo, ele está triste, mas a minha tristeza grudou com a dele, os dois estão tristes, mas cada um está no seu mundo ali e ninguém sabe o mundo do outro, né?
Então, isso não é empatia, né? Isso entrando no sofrimento que é do outro, embolando os sofrimentos e piorando a situação, né? Então, assim, a minha profissão, por que eu faço análise, né? Para que justamente o conflito não se misture com o conflito do outro, né? Porque isso que é o diferente. Uma coisa é eu estar interessado em conhecer o que é o sofrimento do outro, por que eu sofro, do que o outro sofre, com que esse sofrimento seja tão grande para essa pessoa, empatia, conforme a gente observa no sentido da sua palavra, né? Empatia, então, é eu buscar compreender o sofrimento do outro, não só o outro. Porque cada um sofre de uma maneira. Não tem como eu saber o que o outro está sentindo, não tem como eu sentir o que o outro está sentindo, porque o sentimento é dele. Quem debaixo da pele é só aquela pessoa, né? Ninguém está debaixo da pele com aquela pessoa. Então, isso que é interessante, né? Porque é só aquela pessoa que está debaixo daquela pele e consegue falar sobre si, e consegue falar sobre o seu próprio sentimento, né? Então, a partir do momento que eu abro para saber o que está acontecendo debaixo daquela pele, isso é empatia, né? Então, assim, isso faz com que a gente descubra e comece a nos diferenciar, né? Isso, para mim, é empatia, né? E eu acho que o sentido também faz com que a gente caminhe por esse sentido. Sim. Oi, Ana, posso fazer uma pergunta? Tô com a mão levantada aqui. Sim, tudo bem. Bom dia a todos e todas. Oi, Gabriel. Bom dia. Tudo bom com você? Muito feliz de ter você aqui, viu, conosco. Eu agradeço muito sua participação. Você que é sempre tão parceiro com a gente. Eu não vou abrir minha câmera porque eu tomei vacina ontem e um trator passou em cima de mim. Então, assim, como eu tô muito acabada, eu vou me dar ao luxo de não abrir. Se for AstraZeneca... Essa mesmo. Olha, eu passei por isso. Nossa, enfim. Ô, Gabriel, eu queria fazer 2 perguntas para você, rapidinho. Primeiro, eu queria saber que exercício que você faz, porque assim, você, no seu dia a dia, você ouve muitas histórias, você entra em contato com muitas situações de sofrimento de pessoas, né, de diferentes formas, enfim. Que exercício que você faz para se distanciar disso e não permitir que isso afete a sua vida pessoal? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria perguntar para você a gente tem acompanhado no nosso município um crescimento muito grande de crimes violentos, né? Só essa semana, se eu não me engano, foram 3. E nada me tira da cabeça, Gabriel, que isso está muito relacionado com o sofrimento emocional. Que as pessoas estão adoecendo. Acredito que, em função do isolamento social, da pandemia e tudo mais, eu queria que você fizesse a sua análise dessa questão e dissesse para nós de que maneira lidar com isso, porque eu vejo as pessoas compartilhando fotos, imagens, vídeos nas redes sociais, e isso eu acho que causa um mal tão grande, Gabriel, para as pessoas que veem. Então, assim, como que você analisa essa situação e que conselhos você dá para as pessoas não adoecerem mais ainda em virtude de tudo isso? Obrigada, viu? Ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta assim que cabe muito para o nosso dia, principalmente para Paraguaçu, né? Que eu tenho conversado. Eu acho que vou começar por essa segunda pergunta e já vou para outra que você falou. Qual é o exercício que eu faço para tentar lidar com isso? Mas eu, com os outros psicólogos da clínica, a gente sempre conversa a respeito desse contexto, né? Que vem acontecendo, das coisas que a gente tem observado em clínica. E isso é uma questão muito preocupante para nós, né? Porque aqui eu trabalho com fisioterapeutas, né? E psicólogas. E aí, ouvindo uma fisioterapeuta que trabalha, né, junto com a gente, e também trabalha na Santa Casa, a gente começa a observar que a morte tem sido muito recorrente, né? Tanto pelo Covid, quanto essas atrocidades que têm acontecido, né? Eu acho que se tratando de morte, se tratando de homicídio, é uma situação assim que traz uma delicadeza desse tema, porque existe uma certa sensibilidade, uma certa realização, vamos dizer, né, em relação às mortes. É como se a gente estivesse vendo uma guerra mesmo, e a morte tem sido meio que naturalizada para alguns,
né? Alguns têm tido medo de tudo isso, tem causado muito terror nas pessoas, tem causado fobias, né? Tem causado muito desse tipo de sensação, né? Das pessoas cada vez mais, vez menos, saindo de casa pelo medo que está acontecendo ultimamente, ao sair para as ruas e contrair o Covid, ser responsável aí, ou ter uma parcela de responsabilidade pelo ente querido que acaba se acometendo do Covid, isso tudo com terror. E, ao mesmo tempo, as pessoas, por exemplo, que já têm uma predisposição ao ódio, uma predisposição à agressividade, esse tipo de coisa, né, que já está ali acobertado pela sua situação, né, essas pessoas geralmente não chegam no consultório porque são pessoas que têm outro tipo de estrutura psíquica, né, que a gente chama, porque é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de falar de suas situações, problemas emocionais e tudo mais, então, geralmente elas não chegam na clínica, elas estão aí pelo mundo, né, como aconteceu nesse último, por exemplo, né, que foi bastante chocante, assim, na minha opinião, e isso tudo, assim, tem sensibilizado as pessoas a lidarem com a morte como se ela fosse algo natural, né, morreu ali, né, morreu fulano ali, né, e vai morrendo gente, e a gente vai matando pessoas, e isso vai se tornando natural, por quê? Porque, de uma certa forma, está sendo meio que naturalizado, né, isso é bom? Para muitos não é, né, para a gente aqui, a gente não tem um conceito a respeito disso, mas para as pessoas isso é adoecedor, né? Então, ouvir essas notícias causa, sim, para alguns, terror, fobia, medo, causa isso. E para essas pessoas que têm essa predisposição a uma fobia, ao medo, que o arrebata, o conselho faça uma dieta dessas informações, né? Faça uma dieta, esses grupos de WhatsApp, essas informações que chegam através da mãe, do pai, dos avós, ou seja, de quem for, faça uma dieta dessas informações, né? Eu acho que é o conselho prático que eu posso dar, né? Para que não tem como fugir dessa realidade, porque ela é algo assim que tem sido algo muito grande, né? Além das nossas forças, mas tenta fazer dieta dessas informações que vai ajudar nessas vias, né? Vai ajudar nesses medos, nesse terror dessas informações que têm sido sim absurdas. Coisas que acontecem lá na capital, né, gente, que é uma cidade enorme, tem acontecido em Paraguaçu, como se Paraguaçu fosse uma cidade mesmo, assim, da capital, onde isso acontece diariamente, né, mas Paraguaçu Paulista, né, e isso tem sido mesmo algo aterrorizante. O primeiro ponto que você trouxe é de qual exercício que eu faço, e eu já disse para vocês aqui que eu faço a minha análise, eu faço a minha terapia para cuidar de mim, né, para falar dos meus conflitos, para falar dos meus horrores, para falar dos meus medos, para falar das minhas angústias, e isso me ajuda a lidar com isso, né, isso me ajuda a me ajudar para ajudar as pessoas, é isso que me sustenta, né, na clínica, não é só o dinheiro que vem, né, porque a profissão também traz esse tipo de situação, né, mas também a minha saúde, é disso que eu preciso para trabalhar, né, de primeiro momento, enquanto não houver saúde, não tem como eu atender alguém. Então, eu faço a minha análise, eu estou aqui me analisando, fazendo minha terapia, para que eu possa ainda continuar ajudando pessoas, né? Então, é isso que me ajuda nesse espaço, né? Mas uma colocação muito interessante para esses nossos aqui em Paraguaçu, né? Sim, muito Deu para responder, Tânia? Será que, né, sobre a morte, sobre os horrores aí? Deu sim, foi ótimo. Muito obrigada. Uhum. E sobre essa questão de você fazer terapia, eu acho que todo mundo, né, Gabriel, precisa de fazer terapia, né? As pessoas têm esse mito, essa consciência equivocada de que terapia é para quem é louco. Nada, terapia é para qualquer pessoa. E, assim, é algo necessário. Principalmente nos nossos dias. Muito necessário, né? Então, a professora Márcia, coordenadora, saiu porque vai iniciar outra chamada, né? Ai, que pena, Poxa. tá terminando o nosso tempo. Ai, Gabriel, mas vamos marcar outra, vai ficar aqui agendado para a gente estar marcando outra, porque tem muitas perguntas. E assim, gente, estou gravando aqui esses questionamentos e com certeza, né, como o Gabriel, ele é parceiro da nossa escola, ele vai voltar, né, Gabriel? Eu vou fazer só mais uma perguntinha que eu achei assim, bem pertinente, foi de um aluno que
enviou, né, antes da palestra, e ele pergunta assim, o Lucas, ele perguntou o seguinte: quais são os sintomas que pode levar a pessoa a procurar um psicólogo? Eu achei bem... Os sintomas, a gente chama assim, né, que cada um vai ter o seu sintoma muito particular. O que traz as pessoas para a terapia é a angústia. E quando se trata de angústia, ela é tão ampla que cada um pode ver o que o angustia, né? Então, tem vários sintomas. Sintomas corporais, né, que é quando a mente já não aguenta tanto mais e, de repente, isso vem para o corpo. Então, tem sintomas aí de crise de pânico, né, que é aquela crise de ansiedade, batedeiras no coração, suor excessivo, pensamentos recorrentes, assim, que atormentadores, né? É um ponto já que a pessoa pode procurar terapia, né? Aquilo que o angustia, né? Então a pessoa ela já pode procurar terapia, que se ela vê que aquela angústia ela já não consegue mais dar conta, né? Ela precisa de um outro alguém para ajudá-la nisso. Então já é um ótimo sinal assim para procurar ajuda. Sim. Eu quero agradecer, né? Nós estamos encerrando aqui a palestra. Valeu. Muito obrigada. Lembrando que essas palestras Conversando com o Especialista é um projeto, né, de todas as áreas da Escola Maria Ângela, com profissionais brilhantes, tá? Profissionais assim de uma formação maravilhosa, como o Gabriel. Temos muito a agradecer, querido. Nosso muito obrigada. E assim, Obrigado. eu deixo aí para você fazer suas considerações finais, tá? Passo a palavra aí a você. Valeu. Gente, muito obrigado por esse momento. Agradeço à Escola Maria Ângela e todos os envolvidos nesse projeto. Que, de novo, né, eu reitero, é uma situação assim que incentiva, faz as pessoas cada vez mais estarem engrenadas nesse objetivo. Eu acho que é apaixonante tudo isso que vocês têm feito. Então, parabéns para a Maria Ângela e todo esse projeto, né? E a vocês, alunos, também, né, curtindo esse momento e tudo mais, e que faça sentido para vocês, né, e que vocês encontrem aí, e que a profissão também encontre vocês, que seja uma relação aí de muito envolvimento, né, para vocês. E eu agradeço demais. Obrigado, Eliana, Márcia Sais, Tânia e Priscila também envolvidas nisso. Nós vamos tirar uma foto. Quem puder abrir aí as câmeras, eu agradeço, gente, porque eu esqueci. Vamos tirar nossa foto aqui, maravilhosa. Giovana, Verônica, puderem abrir aí. Tá, Maju, oi, Maju. Vamos abrir a câmera. Vou tirar aqui, ó. Tirei um print. Nosso muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Obrigado, Eliana. Nós que agradecemos, tá? E a escola está à disposição. Tá bom? Valeu. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada. Até a próxima. Oi. Tchau, tchau, gente. Eu acho que a Priscila... Ai, a Priscila quer falar, nossa coordenadora. Oi, Priscila. Oi, Gabriel, tudo bem? Olha, tudo bom? Eu gostaria de agradecer a sua presença sempre na Escola Maria Ângela, você está sempre presente. A gente agradece muito, né, as suas palavras, as suas orientações, o seu bate-papo com os nossos alunos. Eu não pude acompanhar a palestra inteira, porque como nós estamos com 3 ao mesmo tempo, eu fui passando por todas, né? E estou passando para agradecer você novamente, né, pela sua disponibilidade, pelo profissional que você é, sempre tão comprometido com a formação dos jovens, com o projeto de vida, com a orientação. Então, depois eu vou assistir o vídeo, a gente está preparando os vídeos, vai postar, e eu vou assistir o vídeo, mas eu agradeço muito a sua presença novamente aqui na Escola Maria Ângela. Agradeço a mãe, Priscila. A irmã, sempre estão presentes aqui, né, na escola, sempre tão participativos, isso é extremamente importante para a escola e para os alunos. Então, nosso muito obrigada, viu, Gabriel? Valeu, valeu, gente. Beijão. Obrigada, viu? Obrigada. Gratidão. Valeu. Tô saindo aqui, valeu. Tchau, tchau. Tchau.